Olá galera, aqui é Gabriel Dunker do canal Cosmos, um canal que fala sobre diferentes assuntos como HQs, filmes, séries, games, ciência, história, entre muitos outros. Recentemente chegou o serviço de streaming da Disney, o Disney Plus no Brasil, e muitas pessoas já presumiram que só veriam as animações clássicas da Disney. Mas eu estou aqui para te trazer 10 recomendações de alguns filmes e séries que você pode não saber que estão lá e que são muito interessantes. Lembrando que eu não estou usando nenhum site de crítica nem nada, e a Disney não está me pagando, essas são só recomendações sinceras. E se algum desses que eu vou falar você não tenha visto e ficou com vontade, deixe seu like e comente qual foi, pode ser? Então, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Já começando com a grande joia para tirá-lo do caminho. Estou falando, é claro, de The Mandalorian, série que chegou nos Estados Unidos ano passado. É um spin-off de Star Wars dirigido pelo Jon Favreau, o mesmo dos dois primeiros filmes do Homem de Ferro e dos remakes do Rei Leão e do Mowgli. Já deu para perceber que ele é um grande parceiro da Disney, né? Mas aqui ele faz uma coisa bem diferente. A série tem 2 temporadas completas, sendo que a segunda se completou hoje mesmo. Eu ainda não assisti a segunda, mas o que eu posso te falar pela primeira é que se passa entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força, e conta a história de um membro da raça dos Mandalorianos, que é protagonizada nos filmes de Star Wars pelo Boba Fett. E aí a gente acompanha as recompensas dele como caçador de recompensas e sua relação com o que está sendo chamado pela internet de Baby Yoda, por pertencer à raça do Yoda e ser mais novo do que ele. Na minha opinião, a série é muito boa, principalmente pelo seu design de cenários e de som e pelo seu roteiro. Todos esses sofrem uma forte influência do faroeste clássico, com uma sensação de perigo iminente e um foco no desenvolvimento do mundo, nos apresentando aos lugares e planetas e os seres vivos que tem lá. Ela ainda conta com bons efeitos visuais e uma trilha sonora que mistura a trilha sonora clássica da saga, tocada por uma orquestra, e uma trilha sonora mais moderna, assim, arranjando jeitos de uma completar a outra ou de uma levar a outra. Para mim é uma experiência muito mais original e imersiva que os próprios filmes da trilogia sequel recente. E tem também, por mais que não esteja na lista, a série The Mandalorian Gallery, sobre a produção da série, que também pode ser bem interessante se você se interessa pelos bastidores da produção cinematográfica. Continuando com outro nicho presente no streaming, que é o da National Geographic, uma sociedade criada para fazer pesquisas científicas e difundir o conhecimento científico em 1888 e que hoje conta com vários documentários e canais de televisão e revistas, e os documentários estão disponíveis no Disney Plus, incluindo os 2 que eu vou falar agora, que são One Strange Rock e Cosmos. Cosmos é apresentada pelo Neil deGrasse Tyson, um divulgador científico e astrofísico, e eu já falei dela algumas vezes aqui. E ela até inspirou o nome do canal. Mas eu estava falando da primeira temporada, Cosmos, uma Odisseia no Espaço-Tempo, lançada em 2014. E no Disney Plus também tem a Cosmos Mundos Possíveis, de 2020. A segunda temporada contém a qualidade da apresentação, que é simples, clara e informativa, os bons efeitos visuais, as animações e as respostas para suas grandes dúvidas científicas, além do número de episódios, que é 13 nas duas. Enquanto isso, One Strange Rock é apresentada pelo Will Smith e dirigida pelo Darren Aronofsky, de Requiem para um Sonho, Cisne Negro, Mãe, Noé, O Lutador, entre outros filmes.
Ela foi lançada em 2018 e acompanha um time de astronautas que passaram algum tempo na estação espacial, explicando como o trabalho deles ajudou a entender a vida na Terra e quais foram os cuidados que eles tiveram que passar, quais foram os sentimentos que eles tiveram, quão difícil foi. Segundo a National Geographic, One Strange Rock é uma jornada desafiadora e emocionante que explora a fragilidade e as maravilhas do planeta Terra, um dos lugares mais peculiares e únicos do universo. Agora eu quero falar um pouco sobre um clássico da Disney mesmo, que é Fantasia de 1940. É talvez a maior obra-prima do Walt Disney e maior representante do seu lado artístico. Um experimento muito ousado que foi muito caro de se produzir, rendeu muito pouco nas bilheterias, mas hoje é considerado uma das grandes animações. O filme é calcado em música clássica performada pela Orquestra de Filadélfia, possuindo 8 segmentos que são apresentados pelo mestre de cerimônias Dean Taylor. Ele divide as 8 músicas em 3 segmentos de como que elas são adaptadas para a animação. A primeira é aquela música que é adaptada através de uma animação que conta uma história mesmo. Enquanto a segunda é uma animação que usa a música para contar mais ou menos uma história com alguns pontos parecidos, mas não um direcionamento certo assim. Não uma história definida mesmo, mas ainda assim uma história. E o terceiro é o mais abstrato, a animação que só busca mostrar os sentimentos que nós sentiríamos e onde que nossa imaginação nos levaria durante uma apresentação de música clássica normal, sem animação. Algumas partes são melhores que as outras, como é normal em antologias, mas no geral é um grande filme. E mesmo com o seu fracasso e só sucesso e redescobrimento bem mais pra frente, houveram várias tentativas de fazer uma continuação, como o projeto Musicana nos anos 70, que usaram músicas um pouco mais contemporâneas para fazer animações sobre as culturas de vários países. Mas uma continuação não aconteceria mesmo até o ano de 2000, quando saiu Fantasia 2000. Mesmo que a animação seja digital e os segmentos sejam um pouco mais comerciais, ainda é legal e está disponível também no Disney+. Ainda houve tentativa de fazer um terceiro filme de fantasia, o Fantasia 2006, mas o projeto morreu com a chegada de Bob Iger como CEO da empresa, que estava buscando um projeto para ter bilheterias maiores. Voltando para o universo de Star Wars e ao mundo de documentários, já que a plataforma está repleta deles, temos O Império dos Sonhos, de 2004, um documentário de 2 horas e meia que trata de toda a produção e impacto da trilogia original de Star Wars. Passando pelas dificuldades e inspirações do George Lucas, os problemas da produção, o processo de escolha dos atores, as complicações com os atores, o impacto do primeiro filme, as dificuldades de fazer uma sequência, etc. Muito interessante para entender o impacto de Star Wars e os revolucionários efeitos especiais que foram usados nos filmes. Acho que vai ser igualmente recompensador tanto para fãs de cinema ou de Star Wars. Inclusive foi uma das minhas inspirações para o meu sonho de ser diretor de cinema quando eu assisti quando pequeno, na época que ainda estava disponível na Netflix. Se você estiver procurando mais séries, pode ir atrás de X-Men, série animada dos anos 90, que por enquanto só está com sua primeira temporada disponível, mas as outras 2 devem chegar em breve. Ela foi uma das responsáveis pelo sucesso dos X-Men e por pavimentar o caminho
para os filmes deles. Porque os X-Men fizeram muito sucesso, muito nos anos 60, mas nos anos 80 e 90 eles estavam um pouco perdidos com todas as complicações da história e de uma cronologia que já vinha se estendendo há décadas. A série ajudou a popularizar mais uma vez os personagens, adaptando as melhores histórias dos quadrinhos e enxugando as mais confusas. Está datada em alguns pontos, mas ainda vale a pena assistir. Agora nós estamos nos encaminhando para o final da lista com o documentário Imagineering, de 2019. Ele trata sobre os famosos parques da Disney. E mesmo que você não tenha muito interesse pelos parques em si, ele acompanha eles por várias décadas. Então pode ser bom para você entender melhor a trajetória da empresa e todos os esforços criativos e de imaginação que a equipe por trás dos parques teve que realizar. Pode não parecer muito interessante a princípio, mas também pode ser uma surpresa, já que é um dos documentários mais elogiados da plataforma. Em oitavo lugar está o longa menos conhecido da lista, Togo, que talvez seja o melhor dos originais do Disney Plus. Por sinal, a lista não está em ordem de preferência, só aleatória mesmo. Um filme de drama mesmo, que conta a história real de quando em 1925 uma cidade no Alasca se viu assolada por uma epidemia e teve que buscar o soro a 1000 quilômetros dali. Era um inverno rigoroso e o único jeito de fazer isso era por trenós. Os trenós funcionavam em um sistema de rodízio e eram liderados por cachorros. E a equipe que mais conseguiu sucesso nesse sistema de rodízios foi a liderada por Sepala, que é interpretado pelo William Dafoe, e pelo cachorro Togo, que parecia indisciplinado e fraco, mas que acabou revelando sua vocação nisso. A história é envolvente, as paisagens são ótimas, a atuação do William Dafoe é muito boa, e o fato de que ele aprendeu a usar trenós para o filme e de que os cachorros são cachorros do local, da área, especializados nisso, gera um maior realismo e um menor uso de efeitos visuais. Decidi terminar prestando minha homenagem a duas pessoas que faleceram recentemente e têm seus documentários na plataforma. A primeira é o Stan Lee, com um documentário que foi feito antes da sua morte, mas ainda assim nos ajuda a entender por que ele é um mestre dos quadrinhos e o que ele fez para criar tantos personagens e revolucionar a Marvel nos anos 60, depois de uma queda dos quadrinhos nos anos 50. E a segunda é o Chadwick Boseman, conhecido por ser o intérprete do Pantera Negra, que recebeu uma homenagem bonita num documentário que trata sobre a sua vida, a sua doença difícil, seus papéis, e fala com as pessoas que conheciam ele para entender como ele era uma boa pessoa. É isso, tudo que eu posso fazer agora é esperar que você tenha gostado das recomendações e que possa compartilhar com outras pessoas que também gostariam. E também comentar seus elogios, críticas, recomendações, sugestões. Sem seus comentários eu não tenho onde conseguir energia e ideias suficientes para continuar fazendo esses vídeos. É sério, os comentários são muito importantes. Não esqueça de dar ideias para vídeos que você quer ver e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo. Tem gente que está inscrita no canal, mas não ativou o sininho e acaba não recebendo as notificações. Então por hoje é só e tchau!